dia a todos. Graças a Deus. Muito obrigado, Flor. Que a espiritualidade nos ilumine, nos inspire, que nós possamos estar harmonizados e mais do que nunca fraternos no tratar de assuntos inteligentes, interessantes e até mesmo curiosos, que é a fenomenologia espírita. Hoje, oficialmente, né, porque a gente tem que dizer sempre a data para não confundir vocês, hoje é 20 de janeiro de 2017, uma quarta-feira, e vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Mas como o tema desse livro são materializações, e eu falei com vocês que eu iria trazer na semana seguinte, que seria hoje, tratados, assuntos sobre materialização. Um médium muito conhecido, eu fiz até um suspense, brincando com você semana passada, não vou dizer quem é, só vou dizer semana que vem. E nós vamos falar hoje, seja dos agêneres, para que a gente possa entender o que são os agêneres e qual é a distinção deles entre espíritos mesmo, quando nós temos a vidência, e o agênere de fato. E também conhecer esse médium brasileiro que marcou muito a fenomenologia, tá certo? Então, que vídeo, Diana? Ah, tem um vídeo tocando? É que a gente tava testando, viu? Eu pedi a Maria para tirar o vídeo. Você tira, Maria, o vídeo, por favor? É que a gente tava testando a possibilidade de botar um vídeo, aí ela ficou. Tá bom? Andréa, bom dia. Andréa 1006, quem é a nossa Andréa? Que Andréa é? Nós temos 4 Andrés no UGE. Você botar identificação em vocês. Qual é a nossa Andréa que entrou aí? Que Andréa é, por favor? Identificação. Que é pra eu saber com quem eu estou falando. Que Andréa 1006. Ai. André de vocês, que é André de mim? André administradora do GE? Coordenadora? Né, Diana? Porque a pessoa fica confusa. Sandra também tá aqui conosco hoje, a Sandrinha. Bom dia, Sandrinha. O Ligeirinho tá aqui com a gente. Curiosa, bem-vinda, é nova. Bem-vinda entre nós, a Fatival sempre presente, e todas vocês, a Paula também, né, Paula? Você foi chegando bem na hora, Paula, que a gente tá começando dizendo o quê? Que nós vamos falar de uma biografia, porque é sempre interessante nós falarmos de biografia. Vocês acham curioso falar de biografia? Eu acho super interessante estudar espiritismo falando de biografia, porque enriquece o nosso trabalho. Nós passamos a conhecer certos vultos importantes, né, na história do espiritismo, e não só o espiritismo em si, como filosofia, mas o espiritismo como história, como fenômeno. Então, não sei se vocês já adivinharam, apesar da brincadeira do suspense, mas hoje nós vamos falar de um médium que, por mais curioso que seja, não era espírita. Então, se vocês estavam pensando naquele médium espírita, eu acabei de tirar a ideia de vocês, porque era um médium não espírita. Por que não espírita? Porque ele preferiu não entrar no pensamento espírita do movimento espírita brasileiro, tá bom? Ele fundou a metapsíquica, fundou um grupo de estudo de metapsíquica no estado de São Paulo. Alguém já conseguiu adivinhar quem é? Porque estudar espiritismo aqui também é brincadeira. Vocês já conseguiram adivinhar de quem eu tô falando? Não adianta botar no Google. Se botar no Google não vale. Diana. 1, 2, 3. Nós vamos falar hoje de Carlos Mirabelli. Carlos Mirabelli, conhecido como Carlos Mirabelli, porque traduziram o nome dele. Mas ele mesmo foi batizado como Carmine Mirabelli, porque ele era descendente de italiano. O pai dele, seu Luiz Mirabelli, era um pastor protestante, tá?
casou e foi embora para o Brasil, certo? Então, Carlos Mirabelli já vem nascer no Brasil em 1889 e desencarna em 51. Viveu somente 62 anos. Mas Carlos Mirabelli, sendo descendente direto, ou seja, o pai dele sendo italiano, ele tinha muita ligação à cultura italiana, logicamente, né? Então ele já foi até batizado diretamente como Carmine Mirabelli. Mas no Brasil chamavam ele de Carlos Mirabelli. E ele era um médium muito potente entre aspas, com os fenômenos físicos, tá certo? Também com psicografia, fenômeno inteligente, né? Mas os fenômenos físicos foi aquele que marcou muito Mirabelli. Algumas coisas interessantes assim, no começo da biografia dele, que eu fiz umas anotações para trazer para vocês, é que a sensibilidade de Mirabelli aumenta muito depois da morte da mãe, tá? A morte da mãe, a mãe desencarnou ele novinho, e aquilo acentua mais em Mirabelli. Vamos abrir um parêntese. O estudo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira nos traz dizendo o seguinte, que quando o médium ele tende a se projetar fora do corpo, a emancipação da alma, a desdobramento, ele classifica dentro do seu estudo como médium de desdobramento, ele tende a exalar mais ectoplasma. Ele exala ectoplasma. É que um médium, ele pode ter uma fenotipia de um modo e depois passar para outro por causa de eventos que podem ocorrer na vida. E curiosamente, sendo um médium, vamos dizer assim, com a característica de incorporação, ele pode caracterizar-se também como um médium de desdobramento por alguns fatos ocorridos na sua vida, externos, né? Que seria, no caso do Mirabelli, uma morte de um parente. Aumenta a sensibilidade. Então a biografia dele fala assim, olha, talvez depois da morte da mãe, aquilo tenha aumentado a sensibilidade. Aí eu botei aqui uma pergunta, seria um exalar maior de ectoplasma? Dado é que Mirabelli vê muito assim potencializado depois dos 25 anos, ele sempre foi médium desde criança, né? Depois dos 25 anos, quando ele fica doente. Quando nós estudamos a doutrina espírita, lá no livro dos médiuns, vocês lembram que Kardec diz assim, que a doença, um estado de doença, de enfraquecimento das forças físicas, causava um tipo de desdobramento, emancipação, que o médium, naquele momento a pessoa até tinha vidências, né? A pessoa tinha vidências, tinha percepções espirituais, mas que não poderia ficar classificada como médium mesmo de vidência, porque aquele médium de vidência seria o que via mais continuadamente os espíritos, né? Ele faz assim essa classificação. Então, olha que coincidências. Ele adoece, só que aí ele passa a ser permanente. Aí ele começa a ver, reparem que coisa interessante, tio, os pais desencarnados, a sogra desencarnada, ele viu uma das suas filhas. Isso caracteriza muito. E ele passa a ser estudado por médicos, por homens de ciência, que passam a pesquisar esse lado de Mirabelli. Curiosamente, Mirabelli passou meio por doido, porque ele foi internado no asilo de alienados de Juqueri. Olha, e ele passou lá 19 dias. 19 dias esse que ele passou internado, que ele foi estudado, né? Serviu para ele ser estudado por alguns médicos, e esses médicos depois atestou que ele não era doido não, que ele só tinha assim, um excesso de energia nervosa. E esses médiuns eram os doutores Francisco Franco de Rocha e Felipe Axé. Olha que interessante.
E com a ajuda de pesquisadores assim, muito importantes na época de São Paulo, Dr. Alberto Melo de Seabra, ele se conscientizou dos seus dons psíquicos. Eu peguei algumas anotações em vários lugares, né? Inclusive no próprio Wikipedia, tá bom? Então, Carmine Mirabelli era médium de, vamos lá, levitação, materialização e desmaterialização. Ele foi acusado também de fraude, como sempre nós falamos de fraudes, não foi dos médiuns que fraudavam, ele também foi acusado de fraude. E existe uma coisa muito curiosa na biografia dele. Quando ele era mais novinho, ele trabalhou numa loja de sapato em São Paulo, né? E o que acontecia? As caixas de sapatos saíam voando das prateleiras. E foi uma coisa tão doida que o coitado foi botado para fora. Imagina quanto ectoplasma exalava esse abençoado desse Mirabelli. E escrever um livro, que escreveu foi estudiosos de uma casa espírita de São Paulo, que eu não me lembro agora, que eu vi até uma palestra deles, uns 2 anos atrás, que eu preparei um material para traduzir em italiano sobre Mirabelli. Então eu já tinha pesquisado sobre Mirabelli no passado. E esse pessoal escreveu um livro chamado O Fantástico Médium Mirabelli, né? Tem um livro assim muito interessante que traz de volta, como se fosse uma reedição desse livro. E muito curioso falar desse personagem que marcou muito a história dos fenômenos no Brasil. E pelo fato dele ser descendente de italiano, e porque eu sou uma grande curiosa de biografias, o Mirabelli chama muita atenção e muito esquecido no movimento espírita. Por não ter sido espírita, é como se ele fosse, vamos dizer assim, excluído, discriminado. Não passa pela aceitação dos fariseus espíritas, mas que não pode deixar de ser falado e ser reconhecido o seu mérito perante uma fenomenologia. É alta? Você ouve alto? Perante uma fenomenologia que marca profundamente a história do Brasil. Perante isso, perante a própria metapsíquica, né? Foi o que ele estudou. Inclusive, se chamava, curiosamente, de Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, que foi um pesquisador italiano que estudou a Eusápia Palladino. Lembra que eu falei da Eusápia Palladino? O Cesare Lombroso, o César Lombroso, ele era de origem do Vêneto, de Veneza, né? E foi um grande criminólogo italiano. Ele estudava a mente humana voltada por crime. E ele passou a estudar Eusápia Palladino, escreveu um livro assim muito importante sobre Eusápia Palladino. E é um espírita convicto. Desculpem. O César. O que acontece? Que César Lombroso passa a ser um dos espíritos que orientavam as pesquisas dos fenômenos no Brasil. Então, César Lombroso era mentor de Carlos Mirabelli, como Ernesto Bolzano, espíritos pesquisadores que, mesmo desencarnados, continuaram espíritos pesquisadores e ajudando nesse trabalho no próprio Brasil. Então, muito curioso, né? Essa coisa do César Lombroso, uma vez pesquisador, continuam pesquisadores. Por incrível que pareça, muitos espíritos, inclusive do movimento espírita brasileiro, que tendiam a pesquisas, tá? Espíritas, pesquisadores, também continuaram sendo estudiosos e encontram pouco campo no Brasil para a pesquisa, porque os centros espíritas não são abertos para pesquisas. Os centros espíritas deixou de ser um campo de observação para ser totalmente um campo,
um campo religioso. Via de regra, né? Via de regra. Mas espíritas, pesquisadores, espíritos de nome muito conhecido no movimento espírita também, continuam procurando onde quando tem grupo, né, que se evocam eles, que os chamam, os convidam para esses trabalhos de pesquisa, continuam fazendo o trabalho de pesquisa do homem encarnado com a pesquisa no mundo espiritual. Que isso também não é de se jogar fora, mas logicamente, tudo hoje, um grupo espírita que deseja, que precisa fazer uma pesquisa espírita, né, tá no seu objetivo, ele vai ter que ter um estudo muito profundo, muito continuado da própria doutrina espírita, para não cair em jogos dos espíritos. Né? Isso é de extrema importância. O codificador abre, bate, rebate nessa tecla no livro dos médiuns, chamando para o estudo da teoria. Eu trouxe para vocês isso ontem. Então, eu estou falando da fenomenologia. Admiro isso, admiro as pesquisas, apoio totalmente, mas eu tenho de igual valor e obrigação de dizer para vocês que, para que isso possa acontecer, logicamente, deve existir uma base muito profunda e completa da doutrina espírita que deve ser estudada sempre. Porque por mais que você lê o livro dos Espíritos, você lê o Evangelho, eu li tal livro, não significa que você tem um estudo completo. Então tem que ser um eterno estudar, né? Para que a gente possa lidar com isso e não ser pego por surpresa. Mas eu sou super a favor de pesquisas no campo da fenomenologia. A Fátima colocou ali pra gente. Dizem os que estão recebendo essa nova versão que basta puxar um pouco mais à esquerda para se ver a lista do presente. Você tá falando do da versão Pop Talk. Desculpa. É. Tô vendo a lista aqui. Bem-vindo a todos, tá? Sim, né, André? André colocou ali pra nós. E cada vez que lemos, temos um novo olhar. Sempre se aprofunda. Porque a gente quer que faz. O espírita quer que faz. Quer que faz e que tem que fazer. Aprofundar na vida de sociedade. Então, o que é que o próprio codificador diz, né, André? O espiritismo, ele aborda tantos campos diferentes. Aí entra na pedagogia, na geografia, na história, enfim. Eu trouxe isso para vocês a semana passada. E não vamos delongar sobre isso, quem vai ouvir o estudo da semana passada, que entra todo esse campo. Então, eu dou o apoio total à pesquisa, mas sempre estudar o espiritismo pela teoria primeiro, aprofundar-se, porque eu tava lendo, eu vou ler pra vocês, vou dizer só o título, de um tratado que um companheiro nosso que está fundando um grupo espírita de pesquisa, disse que está estudando no grupo espírita deles, já que eu estou no computador, se chama assim, Estrutura e Metodologia para Grupos de Pesquisa Mediúnica, de Sandra Regis e Egídio Regis. Ele fala, assim, muita coisa legal mesmo, e algumas coisas não é que eu sou de tanto de acordo, mas em toda aquela técnica que eles colocam para a formação de grupos mediúnicos de pesquisa, eles esqueceram da citação de uma coisa muito interessante. E fosse talvez extremamente importante, que é a fraternidade entre os companheiros. A fraternidade, a amizade, a fidelidade, não é? A união, a indulgência, sentimentos que nós vamos desenvolvendo não com técnicas científicas, mas com o Evangelho. Então, nessas pesquisas todas, se não tiver o Evangelho de braço dado, existe uma falha. Existe uma falha de pesquisa. Inclusive nas afinidades com os próprios espíritos. Então, conversando sempre com esse nosso companheiro, assim, olha, tá tudo legal aí, mas tem uma coisa que eles esqueceram de fundamental, tinha que estar lá no início da lista. A fraternidade, a amizade, a compreensão, o respeito, a ligação entre um e outro, o conhecer da alma humana entre si, que vai lidar com aquilo ali. Para que
Na evocação a Deus, como diz Kardec, e como ele nos ensina no capítulo 27, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim, ó, a união da prece, não adianta cada um estar 100 pessoas reunidas orando e cada um com pensamento em cada lugar, pensando isso ou aquilo, mas a união de um pensamento comum ganha força, né? Então, quando se existe esse sentimento de comunhão, de amizade, de conhecimento da fraternidade em si, vai se acontecer fenômenos maravilhosos, não é? Vocês querem que eu dê um exemplo assim super legal de fenômeno maravilhoso que acontecia nessa união de fraternidade? Deixa eu ver se vocês conseguem pescar meu pensamento. Vamos testar agora a fenomenologia da telepatia. Vamos lá, Andréa, deixa eu ver se você consegue pescar. Vamos treinar. Irene, Florzinha. Quem é dos primeiros grupos de amigos que os fenômenos aconteciam a gogô? A gogô. Em baiano, em baianês era assim, ó. Fenômenos que aconteciam à torta e à direita. Nada? Ah, nossa telepatia tá boa, não. Tem que treinar mais. Qual é, gente? Os apóstolos, gente. Os apóstolos de Jesus. Os apóstolos. Porque Jesus, que não era menino nem nada, né? Foi o que Jesus fez? Reuniu 12 mais um tanto, né? Nós vamos pegar os primeiros 12. Fizeram, foi o que Jesus fez com eles? Foi o que Jesus fez com eles? Fez com que eles fizessem amizade entre eles. E para que Jesus fizesse que essa amizade fosse construída, Jesus convivia com eles todos os dias e ia bater papo na casa de Pedro depois do jantar. E Jesus ia pescar junto com um. E Jesus ia bater papo com outro. Ia conhecer intimidade, quer dizer, já sabia, né? Mas ia bater. Aí eles se abriam com Jesus e se abriam entre eles e botavam eles para se ajudarem entre eles. Não foi o primeiro grupo? Criando a unidade da amizade. Não foi assim? Foi ou não foi? Quando Jesus desencarna no corpo físico que vai embora, já tinha se construído um laço de confiança, Irene, de amizade. Não foi? E quem lembra qual foi o primeiro fenômeno que aconteceu que escandalizou a época todo mundo? Fenômeno de coletivo, é o que eu tô querendo dizer. De Pentecostes. E depois de tudo, né? Teve as materializações de Jesus, depois as encarnações. Nossa, aconteceu de tudo. Fenômeno de voz direta. Os espíritos se materializavam, tiraram o Pedro de dentro da prisão. O espírito se materializou, abriu a porta para Pedro fugir, botou os guardas para dormir. Foi uma loucura. Então, era uma exalação de ectoplasma muito mais uniforme. Vocês são de acordo? Então, onde é que está o segredo da fenomenologia bem compreendida e bem feita? A amizade. A amizade. A exalação da confiança, do amor. Não é? A bondade, a caridade entre eles. Eles incorporavam os espíritos, a assistência entre eles ali era uma coisa maravilhosa. Então, o fenômeno mediúnico, os carismas, eram diversificados incrivelmente, uniformes. Então, é o segredo de um fenômeno mediúnico ir a bom fim.
Ok. Mas vamos voltar a Mirabelle. Que Mirabelle cria vínculos de respeito e de amizade com os espíritos. Vocês sabem que a gente também vai fazer conquista com os espíritos, não é assim? E Mirabelle, através do seu fenômeno também, e através dos interesses, isso se chama também simpatia. Os espíritos simpáticos, está no livro dos espíritos. Criam vínculos de simpatia, são conquistas. E nós não conseguiremos conquistar a simpatia dos espíritos sem agir em alguma coisa. Então nós temos que mover ações. Quando a palavra se chama ora mais ação, significa que as nossas preces têm que andar com ações. Oração. Para que as coisas aconteçam. Então nós temos que conquistar os espíritos. Até aí nós estamos de acordo? A amizade deles. Então, se a minha vida é em ações, pela lógica, os espíritos se associam a nós por simpatia. Constrói laços de amizades e o nosso círculo de amizade se amplia. Eis a parábola do servo mau, do mordomo mau. E nós não conseguimos conquistar essas simpatias para que os fenômenos aconteçam estando fechados dentro de nós. E essa prática da conquista da simpatia dos espíritos para a assistência está no nosso cotidiano. Justamente, não pode ser nunca 2, 3 vezes na semana por 2 horas de relógio. Então, quando Jesus diz, fecha-te dentro do teu quarto e ora, é o teu templo, onde é que está o teu centro espírita? Quem é o centro espírita? Quem está comigo aqui nesse estudo há alguns meses já sabe. Somos nós mesmos. Somos nós o centro espírita, ok. Poxa, então o centro espírita é o lugar mais apropriado para os espíritos aparecerem, não é verdade? É assim que a gente fala? É o lugar mais apropriado para os espíritos aparecerem. É o lugar mais adequado para dar um passe ou receber um passe. É assim? É assim que vocês são instruídos? É ou não é? É assim que nós somos instruídos. Ora, então, se é o lugar mais adequado, se é o lugar melhor para os espíritos aparecerem, mas eu tô com a dúvida se o centro espírita sou eu, como é que funciona isso? Quem é que tem que estar mais adequado? Quem é que tem que estar fazendo faxina no seu centro espírito? Não é? Para que este colabore para a manifestação dos espíritos. Nós mesmos. Nós mesmos. E aí entra uma outra questão. Confiança. Vocês sabiam que para os fenômenos acontecerem nós temos que ter confiança? Confiança, autoconfiança, convicções, fé, é tudo uma vamos dizer assim, um coletivo disso tudo. Então, o fenômeno é neutro. Nós sabemos, a faculdade mediúnica é neutra, pode acontecer com qualquer pessoa. Com moralidade ou sem moralidade. Porém, para que ganhemos a simpatia dos espíritos bons, está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? A simpatia e assistência dos espíritos bons, a nossa vida tem que ser de oração. E essa oração não é um petitório. Meu Deus, me dê isso, meu Deus, me faça isso. Não. É um ora com ação. Aí os espíritos começam a fazer assim. Andréa, vamos pegar a Andréa, nosso exemplo. Andréa é uma grande apaixonada da Revista Espírita.
Então, a Andréa começa a ler a revista espírita, estudar a revista espírita. Os espíritos que acham legal também a revista espírita começam a se aproximar de Andréa, que gosta da revista espírita. E Andréa começa a se associar a biografias, por isso eu trago biografias para vocês. Existe um objetivo meu nisso, para que vocês conheçam as pessoas. E a gente fala delas e nós as evocamos quando nós as falamos e conquistamos simpatias, a atenção deles para nós. E Andréa começa a associar livros de espírito A, de espírito B, de fulano de tal, e uma pesquisa liga a outra. De repente, o círculo de interesse de Andréa é ligado àqueles espíritos ali, porque a mente de Andréa, com sua antena parabólica, sintoniza os espíritos simpáticos. É um ponto importantíssimo. Ok. Aí Andréa, que não fica só nas pesquisas, começa a se interessar por almas humanas. Andréa começa a tirar da instrução do livro, da instrução que ela está encontrando nos livros, para o cotidiano. E ela aplica na ação de ajudar o outro. Automaticamente, quando Andréa ajuda o outro, ela se ajuda. Efeito boomerang. Você nem precisa ficar fazendo prece por você mesma. Basta você fazer oração que você se sente bem. Tá? Então, efeito boomerang. Aí os espíritos dizem assim, poxa, sabe, a Andréa é tão esforçada, ela tá se aplicando em estudar isso, estudar aquilo, daqui a pouco ela tá ajudando, poxa, vamos construir, Andréa, um templo funcional para trabalhar. Porque a Andréa é aberta ao trabalho. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas a porta do trabalho de Andréa é uma porta estreita. Porque a porta estreita exige de nós abnegação. A porta estreita, porque quando você tá cheio de bagulho, imagina assim, vamos imaginar agora a dona Edna cheia de bagulho, cheia de roupa, ela tá com 30 roupas uma em cima da outra, tá com bolsa, sacola, objeto, um monte de coisa, e ela vai ter que passar pelaquela porta, segurando isso tudo. Ela vai passar? Não, a dona Edna não vai passar, porque a porta é estreita. Aí, a dona Edna diz assim, meu Deus, e agora? Aí a dona Edna, ai meu Deus, tem que deixar minha bolsa. Aí deixa a bolsa, deixa os objetos, deixa cada roupa, é um sentimento sacrificial. É uma paixão negativa que ela vai ter que deixar, e isso necessita abnegação. Quanto mais ela soltar aquelas coisas, mais ela vai ter espaço para passar pela porta estreita. Ok. Vocês são de acordo que a partir de todo esse raciocínio nós conseguimos sintonizar com os espíritos bons? E a partir de todo esse raciocínio nós conseguimos deles a assistência? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o médium bom não é um médium que tem mais fenômeno, é verdade. Vamos estudar biografias. É um médium que tem mais assistência dos espíritos bons. Jesus, quando estava acontecendo o fenômeno com Pedro, de levitação, praticamente, Pedro estava andando em cima das águas, porque ele pediu para Jesus, Senhor, faz com que eu ande até ti, para que eu possa crer. E Jesus simplesmente diz, vem Pedro. Aí Pedro, tanto bonitinho lá, em italiano seria tanto bellino, vai andando em cima das águas. Só que aí as tempestades continuam. E Pedro
sente medo e duvida. Duvida. Quando ele sente medo e duvida, Pedro o que é que faz? Afunda. Faltou fé, né, Andréa? Afunda, duvidou, gente. Duvidou. Duvidou do fenômeno. Duvidou. Quando nós duvidamos, nós sujamos o ectoplasma. Nós causamos situações que a conexão não fica legal. Aí Pedro afunda. Não dependia da força de Jesus, dependia da força de quem? De Pedro. Aí Jesus dá a mão para Pedro. E ele não diz, que é uma coisa que eu acho incrível, porque todo o ensinamento de Jesus é para todos os séculos. Então, quando Jesus fala uma coisa, ele fala para mim, fala para André, fala para Florzinha. Então, ele não diz assim, Pedro, ele diz assim, ó, homem, por que duvidaste? Não é curioso isso? É curioso. E a fenomenologia espírita, a fenomenologia mediúnica, ela gira em torno de uma questão não só de conhecer, é fundamental conhecer, mas sentir. 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 Eu sinto. Meu coração bate de emoção. Adrenérgico. Um espírito vai encostando, você tá tendo incorporação, o coração vai a 1000 por hora. Mas você sente uma energia boa de amor, você sente, vibra. A matéria ressente a vibração. E a simpatia dos espíritos é importante. Onde é que tem a falha dos médiuns? O que é que destaca para vocês quando nós comparamos médium A e médium B? O médium que se dedicou totalmente à fenomenologia sem a fé e o amor a Deus, como dedicação pessoal e primordial, aquele médium que tinha dedicação e amor a Deus. Aquele que se destaca. Não é assim? Mas, vamos lá. O médium Mirabelli, querido Mirabelli, né, que nós estamos aqui falando dele. Se ele tiver encarnado, ele vai sentir uma coceirinha. Ai, estão falando de mim, estão intuindo alguma coisa. Ai, meu Deus, estão falando de mim. Ele vai sentir. Se ele tiver desencarnado, ele vai sentir também. E Mirabelli casou-se, por incrível que pareça, 4 vezes. 4 vezes, coisa que nos deduz que ele tinha um problema de afetividade e de constância, correto? Olha o interessante de nós estudarmos biografias, né? Mas, outra coisa interessante é a questão da saúde. Nós que estudamos medicina medicina e espiritualidade, essas características dos médiuns, as questões de saúde, são muito curiosas. E também vale para a gente fazer um estudo. Estudem as aulas de Dr. Sérgio Felipe. É muito importante. Eu sempre disse isso para vocês aqui nos anos. E se nós formos estudar a descrição de César Lombroso, de Eusápia Paladino, vocês vão ver, médica mesmo, sabe? Eles fizeram um estudo médico nela, de altura, do tipo de doença que ela tinha. Vocês vão ver como as coisas batem com os estudos de Dr. Sérgio Felipe. Mas, as materializações, certo? Do nosso querido Mirabelli, eram muito curiosas e tem muita fotografia. Uma da grande peca do Pautalk é essa, que a gente não tem como passar fotografias aqui, então eu tenho que usar só a voz. Mas ele teve materializações muito curiosas, inclusive do avô dele. O avô dele
que era um engenheiro aqui na Itália, se materializou lá no Brasil. Se materializou mesmo. E as pessoas conversavam com eles. Se materializou também Giuseppe Parini. Olha que interessante a questão da simpatia dele com os espíritos italianos. Então, Giuseppe Parini era um poeta. Giuseppe Parini apareceu na reunião, tranquilamente, bem materializado, denso. Todos os viram, posou para a fotografia. Giuseppe Parini caminha no meio da sala e recita poesias. São fatos provados, podem botar aí, que existe mesmo. Eu tenho até em italiano, que eu fiz um vídeo em italiano com legenda sobre o Mirabelli, tá certo? E tem a fotografia do Giuseppe Parini. Ele também tinha materialização de um árabe. Se materializava sempre esse árabe. Tem a fotografia do árabe. E o transe do Mirabelli era muito curioso. Vocês sabem, como eu falei a semana passada, cada médium tem uma característica, vamos dizer assim, pessoal, como se fosse uma digital. Então, nenhum médium vai ser igual, idêntico ao outro. Então, o Mirabelli, ele ficava ali sentado. Lembra que a semana passada eu falei para vocês da Eusápia? E nós falamos da Kate King. E nós falamos também da Florence Cook, que era médium da Kate King. Nós falamos da Elizabeth Desperance, a inglesa. E o Mirabelli, ele ficava sentadinho no meio da reunião, assim, sentar na cabina. Os outros não ficavam naquela cabine escura, ele ficava sentadinho na mesa. E você percebe um transe do Mirabelli incrível. Ele fica sentado com o olho aberto, em transe. É um transe por quê? Porque ele tá, que não fala, não interage. E o espírito ali atrás dele, claríssimo, recitando poesias com alta voz para todo mundo ouvir. Mas tem um espírito que se materializou pelo Mirabelli, que se materializou em 1933 e que dizem, mas não vi fotografias, mas respeito pelos cientistas que estavam, o nosso querido Francisco de Assis foi materializado pelo Mirabelli, tá? E Mirabelli era um médium muito curioso. E a fenomenologia dele tocou profundamente, tá? Os estudiosos da época que... eu falei pra vocês, né? Que tinha uma vertente espírita inicial que era assim, os místicos e os científicos. Que um era místico demais, ou seja, era um Jesus que não teve corpo, mesmo o codificador ter se posicionado seriamente sobre isso, dizendo que era amoral ao Cristo, o Cristo é fingido encarnação. E os de cá, os científicos que só queriam saber da parte científica. Então, sem uma certa moralidade. Um espiritismo sem Jesus Cristo, tá? Então, o médium Mirabelli, ele interessa bastante porque é o médium que marcou a história no Brasil dos fenômenos, os fenômenos espíritas, como assim chamava o nosso codificador. E seguindo o pensamento do Valdo, com as pesquisas dele, com muitos outros, dentro de encarnações para encarnação, a mediunidade ela vai se aprimorando, né? Tirando, via de regra, quando a mediunidade ela vem mal empregada, ela pode ter uma suspensão de mediunidade. Mas é uma faculdade. Sendo uma faculdade, ela vem sendo aprimorada de encarnação para encarnação. É incrível, né? Então, o Mirabelli, com certeza, pelo potencial dele, ele pode abarcar outras áreas e ter uma mediunidade, assim, muito, muito instrutiva, mais do que nunca.
testemunhando o bem, o amor, o belo, como é o Zap Paladino também, não é? Então, assim, é interessante a gente ser neutro falando das biografias, falando dos prós e dos contras das pessoas, porque é importante ter uma heterocrítica, mas uma heterocrítica com fraternidade, compreendê-los, trabalhar com indulgência, é tão importante isso, quando nós estudamos biografias. Eu acho assim fundamental que a gente tenha uma indulgência profunda quando nós estudamos biografia. Então, eu acho assim que superficialmente, falando do Mirabelli, acho que falamos bastante, né? Existe muito dele para se falar sobre a questão das materializações. E vamos falar agora sobre... Cadê, Juliana? Os agêneres, tá certo? Então, nós vamos falar especificamente dos agêneres. O nosso codificador, Allan Kardec, o mestre lionês por excelência, escreveu um artigo muito importante na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Ele escreve um artigo que fala dos agêneres. Por que é que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é importante que a gente saiba, falando de materialização, de espírito, nós vamos falar de evidência, já falamos, né? Que a gente compreenda o conceito do agênere, tá bom? Então, eu separei aqui o artigo certo. Peraí. Todo mundo preparado para eu ler? Allan Kardec. Ai, dona Edna. Olha, tem que... Em italiano a gente diz assim, ó. Dobbiamo sdrammatizzare. A gente vai assim dizer... Como é que eu poderia dizer, André, em português? Por favor, minha tradutora. Sdrammatizzare. Pra gente brincar um pouquinho, pra descontrair, né? Acho que a intenção é essa, descontrair. Vamos lá. Se para certos espíritos é limitada a duração da aparência corporal, ou seja, quando aparece, tá bom? Podemos dizer que em princípio ela é variável, podendo persistir mais ou menos tempo. Pode produzir-se a qualquer tempo e a toda hora. Um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável, teria para nós toda a aparência de um ser humano. Poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar, qual se for uma pessoa qualquer, pois o tomaríamos como um nossos semelhantes. Então, o espírito agênere, nós tomaríamos como se fosse uma pessoa comum, como se vocês estivessem vendo a mim, certo? Na frente de vocês. Peraí que eu não quero prolongar, sabe? Então, como para nos entendermos, precisamos dar um nome para cada coisa, olha Kardec com a sua neologia, né? Grande neologista. Como para nos entendermos, precisamos dar um nome a cada coisa, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas os chama agênere, assim indicando que sua origem não é o resultado de uma geração. O que é isso? Porque para que nós tenhamos um corpo, agora encarnado, o espírito precisa encarnar, precisou de uma geração, de uma fecundação, um espermatozoide com um óvulo para gerar esse corpinho maravilhoso que Deus me deu, não é? Então, eu fui gerada. Então, dá-se o nome a um espírito materializado de fato denso, condensado, palpável, de agênere, porque não é resultado de uma geração. Tá entendido esse conceito, gente? Por isso se colocou o nome de agênere. O fato a seguir, que se passou ultimamente em Paris, parece pertencer a essa categoria. Então vou contar para vocês que é um caso que eu conto sempre nesses anos.
Mas agora nós vamos contar literal, vamos lá. Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e rogava a Deus que auxiliasse em sua aflição. À saída na rua Saint-Honoré, encontra um senhor que a aborda e lhe diz: a mulher está saindo da igreja e encontra um rapaz que aborda ela. Boa mulher, ficaríeis contente se arranjasses trabalho? Ela responde: ah, meu bom senhor, peço a Deus que me conceda esse favor porque eu estou muito necessitada. O senhor que ela encontrou na rua respondeu, né? Pois bem, ide a tal rua, de número tanto, procurai a senhora T e ela vos dará trabalho. Então, continuou seu caminho. A pobre mulher dirigiu-se sem demora ao endereço indicado. Com efeito, quando bateu na porta, a mulher respondeu, né? A senhora que bateu na porta lá, a senhora T respondeu: com efeito, tem um trabalho para mandar fazer, diz a senhora em questão. Mas como não disser a ninguém? Como pôde a senhora vir me procurar? Então, a pobre indigente, avistando um retrato suspenso à parede, respondeu: senhora, foi esse cavalheiro que me enviou aqui. Esse cavalheiro? Replicou espantada a senhora. Mas isso não é possível. Este é o retrato do meu filho, morto há 3 anos. Não sei como pode ser isto, mas vos asseguro que foi esse senhor que acabei de encontrar ao sair da igreja, onde tinha ido pedir a Deus que me assistisse. Ele me abordou e foi ele mesmo que me mandou aqui. Isso, viu, Andréia? Toca por sinal, Andréia, naquele nosso diálogo sobre a prece de intercessão. Ela pediu e teve intercessão, né? Quer dizer, ela não pediu por intercessão, ela pediu, mas teve uma intercessão. Curioso, né? Vamos continuar aqui. Conforme o que acabamos de ver, nada haveria de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, da qual, sem dúvida, ouvir a prece, lhe tivesse aparecido sob a forma corpórea para indicar o endereço da própria mãe. Então, olha, a pessoa vai na igreja, na época, fez a sua prece. Vocês são de acordo que ela botou assim na sua prece muita fé e muita sinceridade? Quando ela bota muita fé e muita sinceridade, o que é que ela exala? Vou fazer igual eu faço aqui em casa. Aqui em casa, quando eu quero brincar com meus filhos, eu faço assim, ó. Quid spiritista? Aí eu faço a pergunta. Quis espírita? O que é que ela exalou quando ela colocou muita fé e muita vontade na prece? Bora, gente? Todo mundo aqui é espírita experimentado. Quid espiritista? O que é que... Bora, gente? Oração. A hora com ação. A oração foi o que ela fez. O que é que ela exalou? Exalou quando ela colocou muita fé e muita vontade. Isso são os sentimentos. Ela teve amor, teve fé, teve sinceridade, teve desejo, sim. Mas ela exalou, gente. Vou simplificar. Muito bem, Fátima. Fátima colocou ali. Sim, parece que, óbvio, que havia muita fé. Ectoplasma, energia, fluido. Fluido. Capítulo 14 do livro A Gênese. Fluido foi dado o nome de... o ectoplasma foi dado o nome por Charles Richer, se não me engano, gente. Foi Charles Richer. Botou, ou foi William Crookes, tá? Me perdoem a ignorância, um dos dois. Que deu depois o nome ectoplasma. Mas nós espíritas, na Gênese, dá o nome de fluido.
certo? Então tá lá tratado isso. Ela botou muito fluido. Quando eu chamo vocês e digo, gente, vamos nos reunir juntos a fazer preces. Aí tá lá as meninas empenhadas, aí bota um nome, bota outro nome. Vamos criar amizades. Porque se a Florzinha, a Andréia, a Cláudia, a Juliana bota um nome de uma pessoa, as pessoas nas quais a Andréia, a Juliana, a Cláudia fez amizade vai dizer, poxa, a Flor, a Cláudia botou um nome. Ela sente mais forte no coração o chamado. Ela sente o chamado mais forte. E as pessoas que vão ler aquele nome colocado por essas pessoas, que é um exemplo, vai dedicar mais a sua fé. O fluido vai exalar melhor pela construção da amizade, gente. Então, quando a gente diz, gente, vamos interagir, vamos construir amigos. Então, não adianta você chegar lá só botar o nome para a prece. Aquelas 90 pessoas que vão ler aquele nome tem que sentir a diferença de que é você que está colocando. Porque os espíritos, eles vão ajudar, logicamente. Lógico. Mas e o que é que eles precisam de nós encarnados? Vocês estão vendo? O que é que faz a diferença para nós encarnar? O que é que a gente precisa? O que é que os espíritos usam de nós? Que é fundamental para que faça trabalhos socorristas, enfim. Acabei de falar. De fluido, de ectoplasma. Então, eles estão ali trabalhando, é bem verdade. Mas se a dona Edna coloca um nome, supondo, né? Tô dando só um exemplo, né? Coloca um nome e eu digo, poxa, dona Edna, e eu tenho mais amizade, eu tenho mais envolvimento fraterno, eu tenho mais amor, eu me ligo àquela pessoa, é óbvio que eu exalo mais ectoplasma. E se eu exalo mais ectoplasma ou fluido, eu vou disponibilizar mais energia para o socorro. Olha que coisa interessante. Vocês conseguem entender que não serve somente botar o nome para a prece? Eu vou botar o nome lá no centro. Aí bota o nome no centro, vira as costas, vai embora, vai continuar a sua vida normal. Brigando, xingando num pé do ano, quebrando lá o pau com o marido, com a mulher, com os filhos. Brigando com os espíritos que desencarnou e que deixou o problema na mão deles. Mas eu botei o nome lá no centro. Empurrou para o centro espírita uma atividade que é você que tem que resolver. O centro espírita vai lhe ajudar. Mas se você não exala a energia adequada, a ajuda, vocês são de acordo que vai ser assim, digamos, fraca. Porque a transformação ocorre de dentro para fora da pessoa. De dentro para fora. Quando nós tentamos explicar esse conceito, gente, não é fácil para que as pessoas consigam entender. Porque às vezes a pessoa entende assim, poxa, tá com má vontade para fazer a prece, tá negando, é falta de caridade. É uma falta de compreensão do que é caridade. Porque antes da gente pretender a caridade do outro, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que dar caridade. Então não é falta de caridade. É uma instrução do indivíduo para que ele saiba se mover na sua melhor cura. Porque sabe por quê? Porque assim, se nós depositamos no centro espírita as coisas para eles resolverem para nós, ou seja, a gente tira de nós o nosso centro espírita, lembra o nosso início de conversa? Nós tiramos de nós o nosso centro espírita, botamos no centro espírita material, na casa espírita em si, de pedra. Nós tiramos a nossa responsabilidade e depositamos na mão do outro para resolver para mim. Então eu vou sempre precisar, não do outro pessoa, mas da outra
coisa onde eu preciso andar para resolver os meus problemas. Quando o indivíduo absorve a instrução e ele se ferramentaliza para a transformação do seu eu, aquela ajuda que ele foi pedida, terceirizada, conquistando amigos, ele vai ter efetividade, porque ele se transformou. Então não vai ser mais um paliativo, vai ser uma potencialização. Por sinal, a Andréia, quando elaborou um áudio para tratar do assunto do nosso tratamento espiritual, ela diz assim, olha, uma frase assim fundamental dela. Ela diz assim, o nosso tratamento espiritual potencializa aquilo que nós já recebemos, que é ajuda espiritual. Nós recebemos ajuda espiritual o tempo todo, não é? Mas o tratamento espiritual potencializa aquilo, porque através das tuas conquistas, das tuas simpatias, dos teus interesses íntimos, das tuas transformações de caráter, no passar da porta estreita. Ora, essa senhora aqui fez uma prece dentro de uma igreja. O fato de ter sido uma igreja não muda a fé dela, correto? Ela estar na igreja, para uma pessoa católica, potencializa o seu pedido, porque a convicção, lembra do foco, convicção. Dá uma convicção diferente, a pessoa se sente mais segura em si, aí é diferente. Aí era fé, né? Exalou energia com todos os sentimentos que vocês colocaram, né? Eleva mais a mente. E aí o que foi que aconteceu? O espírito captou e o trabalho foi direcionado. O trabalho foi direcionado, não é importantíssimo isso, gente? Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então, o próprio Kardec, no capítulo 27, ele diz assim, olha, a gente faz a prece a Deus e aí os espíritos vão ouvindo e vai ser direcionado e a ajuda chega adequada à nossa problemática. Mas nós vamos ter sempre que ter a porta aberta para chegar. Vocês percebem que nós estamos falando de materialização, nós estamos falando de técnica, mas a gente não pode fugir da questão da transformação, porque esse fenômeno é maravilhoso, não é? A gente não fica encantado com isso? Mas é um conhecimento vazio se a gente não transformar esse desejo de fenômeno, de milagres, entre aspas, para a nossa vida, se a gente não muda. Se a gente não se transforma. Se a gente não transforma o nosso ser em centro espírita. Mas vamos concluir o nosso estudo de hoje. A semana que vem nós continuaremos a falar dos agêneres, porque tem uma evocação de Allan Kardec e o Espírito São Luís, e nós não poderíamos perder essa chance de tratar de uma obra tão maravilhosa, tão instrutiva e tão cheia de moralidade como a Revista Espírita também, tá bom? Então nós vamos concluir o nosso trabalho de hoje, que já chegou a nossa hora, até já passou um pouquinho da nossa hora. Exato, aqui olha, a Fátima colocou pra gente, uniu o pedido das duas, por certo a mãe pediu, e eu li num outro lugar que eu não me lembro, sabe, Fátima, não sei se é nessa continuação aqui na época, que a mãe tinha feito uma prece, eu preciso de alguém pra me ajudar, oh meu Deus, me mande alguém pra me ajudar, alguém direito, né, e aí o filho, imagina que coisa interessante, gente, o filho percebeu, o filho percebe, capta o pensamento, e é o filho que capta o outro pensamento. Olha que coisa interessante como tem a interseção, o interligamento de ajuda e o merecimento de ambas, né? É muito curioso. Vamos fazer a nossa prece para encerrar. Um coração muito gratificado da presença de todos, da interação de vocês. Evocando a Deus. Porque o nosso Pai Criador é o primeiro nos nossos pedidos, a presença dele. Porque assim, meu Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que nosso coração possa chegar até Ti.
e agradecemos esses momentos no qual a tecnologia nos favorece a união, a fraternidade. Muito obrigado, meu Deus. Nós agradecemos ao Espírito Mirabelle pela sua existência no mundo material, a fim de tanto nos instruir. Muito obrigado, Mirabelle, pela sua passagem no mundo. Mas obrigada, Eusápia. Obrigada, a de Esperança, a Cesare Lombroso, a Ernesto Bolzano, que mereceram a nossa lembrança, o nosso muito obrigado, pelo trabalho de vocês dignos de estudo e de instrução. Que Deus possa abençoar a todos vocês e as existências vindouras, no qual todos vós, espíritos, podereis colaborar para o crescimento dessa sociedade. Que nós possamos, enfim, ó meu Deus, seguir o pensamento do Espírito de São Luís e Santo Agostinho, na pergunta 495, lá no fim, quando ele diz: homens sábios, instruís, educais, para que Deus vos as vossas inteligências, se não ajudar o teu irmão. O nosso codificador também nos diz: não estranheis quando eu falar a palavra ensino, porque qualquer um que fale de uma coisa instrutiva vai estar ensinando. Que nós possamos aproveitar o nosso conhecimento, meu Deus, para instruir o nosso irmão, para nos auto-instruir, Senhor, para que, nos livrando da nossa ignorância, nós possamos construir um futuro melhor dentro de nós e fora de nós mesmos. Que o Mestre Jesus seja a nossa bandeira principal de amor, de renúncia, de caridade, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe.